Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Durante essa semana, nós estamos falando sobre a suficiência de Cristo Jesus. É um tema que eu considero de extrema importância para que nós, como Igreja do Senhor, cresçamos e avancemos em dependência a Cristo Jesus. Amados, muitos ensinos acabam exaltando a capacidade própria, a capacidade do ser humano em conquistar as coisas, e esses ensinos pautados na sabedoria humana, na meritocracia, eles invadiram de uma certa forma a igreja. E nós precisamos compreender que nós dependemos de Cristo Jesus, que sem Cristo nós não fazemos coisa alguma. Ele é a videira, nós somos os ramos, Ele é a fonte de vida. É Ele que nos ensina, é Ele que nos capacita, é Ele que nos deu uma nova vida para que possamos de fato viver para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, amados, seja em âmbito ministerial, na igreja, todo o nosso trabalho na igreja, seja em âmbito profissional, dentro da nossa casa, tudo, absolutamente tudo, nós precisamos entender que fazemos pelo poder que vem de Cristo. Se nós tentarmos levar a nossa vida pela nossa própria capacidade, pela nossa própria sabedoria, vai ser terrível. Nós entraremos num ativismo, entraremos numa frustração. Não é assim que devemos viver. O Senhor quer nos encorajar e está fazendo isso durante essa semana, nos encorajando a depositarmos a nossa completa confiança em Cristo Jesus, em tudo que Ele é, em toda a obra redentora que Ele realizou e em toda a sua palavra. Sabe, amados, quando eu compartilho essas mensagens com você, é porque o Espírito Santo está ministrando primeiro o meu coração. O Senhor tem falado muito comigo sobre essa dependência. Eu dependo de Cristo Jesus para todas as coisas. E eu preciso confiar que Ele é o líder da minha vida. Afinal, a palavra nos garante que nós pertencemos a Cristo. Então, se nós pertencemos a Cristo, é Ele que é o governo sobre as nossas vidas e nós precisamos crescer nessa dependência. Muitas vezes nós prosseguimos no nosso dia a dia, quando as situações que nós achamos que são pequenas surgem, nós achamos que nós podemos resolver, nós podemos fazer. Amados, precisa crescer dentro do nosso coração esse entendimento de que nós pertencemos a Cristo e dependemos dele para todas as coisas. Quando nós começamos a crescer nisso, nessa dependência, nós começamos a realizar escolhas pautadas na sabedoria de Deus, fundamentadas na palavra de Deus. Quando nós andamos achando que é na força do nosso braço, que nós sabemos o que estamos fazendo, nós que estamos no controle, amados, as nossas escolhas são terríveis. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá em Tito, na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, eu vou ler com os irmãos do versículo 11 até o 13. É uma verdade gloriosa a respeito do que Cristo Jesus conquistou para nós, a graça salvadora dele. É uma graça que nos ensina a viver. Então deixa eu ler o texto aqui com os irmãos. Tito, capítulo 2, versículos 11 até o 13. Está escrito assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amados, a nossa vida tem um propósito em Deus, e a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Nós acessamos essa graça salvadora por meio da fé.
crendo que a obra que Cristo Jesus realizou foi suficiente para perdoar os nossos pecados, para nos redimir, nos resgatar, nos justificar e nos dar uma nova vida. Porque o ser humano sem Cristo está morto, a sua natureza foi morta por causa do pecado original. Mas a obra graciosa realizada por meio de Cristo Jesus, o favor de Deus para todos os homens, oferece vida e vida eterna. E nós acessamos essa vida por meio da fé na suficiência de Cristo Jesus. E olha que verdade extraordinária! Essa graça de Deus, essa graça, esse favor de Deus, ou seja, tudo que Cristo Jesus é, a vida que Ele depositou em nós por meio do seu Espírito, afinal o Espírito Santo de Deus habita em nós, é essa graça que nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Amados, muitas vezes nós queremos viver na força do nosso braço. Queremos vencer práticas pecaminosas na força do braço. Queremos liderar a nossa vida tendo um autocontrole. É eu que consigo, é eu que faço, é a minha fé que é poderosa. Muitas vezes nós transferimos essa capacidade própria, essa confiança na capacidade própria para as nossas atividades, vamos dizer assim, religiosas, para as nossas práticas religiosas. Então nós começamos a acreditar que nossa fé é mais poderosa do que a do outro. É por isso que nós conseguimos vencer, o outro não consegue porque ele não tem fé. Ou então nós começamos, não, eu consigo vencer porque eu jejuo. O outro não jejua, ele não consegue porque, coitado, é um miserável, ele não jejua. Eu que jejuo sou poderoso, consigo vencer as coisas e consigo viver de forma agradável a Deus. Ou seja, nós transferimos a confiança na capacidade própria para aquilo que nós fazemos dentro do nosso relacionamento com Deus. Acabamos transformando o nosso relacionamento com Deus em práticas religiosas e acabamos depositando muitas vezes a nossa confiança nessas práticas religiosas. Amados, é Cristo Jesus que é a fonte de vida. É Cristo Jesus, é a graça de Deus manifestada em Cristo Jesus que nos ensina. E como que isso funciona na prática, na nossa vida diária? No nosso relacionamento com Deus, nós precisamos entender que nós somos aperfeiçoados, moldados, transformados, curados à medida que nos relacionamos com Deus. Nós não somos aperfeiçoados porque eu jejuo 3 vezes por semana, então eu serei aperfeiçoado. Amados, me desculpa a sinceridade, mas do que adianta? Quantos e quantos jejuam? Eu não sou contra jejum, mas eu tenho um entendimento a respeito de jejum, talvez seja um pouquinho diferente do que muitos vivem por aí. Do que adianta eu fazer um jejum? Eu vou dar um exemplo aqui. Das 7 da manhã às 7 da noite, durante esse período de tempo, eu ficar falando mal dos outros, eu me irar, eu me estressar, eu viver o dia como se fosse um atormentado. E aí às 7 horas eu entrego meu jejum, e eu vou lá e eu oro, e declaro, e isso e aquilo. Amados, me perdoem, mas não funciona assim, amados. Nós precisamos avançar no nosso relacionamento com Deus. Enquanto nós oramos, enquanto meditamos na palavra, nós precisamos confiar, acreditar que essa palavra é viva, poderosa, eficaz e vai transformando a nossa vida. Enquanto nós oramos, precisamos acreditar que Deus fala conosco, que Deus ministra o nosso coração. Oração não é um monólogo, só nós ficarmos falando com Deus. Precisamos ter um momento de quietude, aquietar a nossa alma, a nossa voz, o nosso coração e ouvir de Deus, do Espírito, o que Ele quer ministrar à nossa vida, o que Ele quer nos ensinar, o que Ele quer nos instruir. Amados, a vida com Deus ela é sobrenatural. Ela é muito simples. Nós
nós não conseguimos desenvolver muitas vezes o nosso relacionamento com Deus porque nós queremos desenvolver um relacionamento no natural, mas a vida com Deus é sobrenatural. Ela é sobrenatural, mas ela é simples. Por quê? Porque nós dependemos de Cristo. Então não é na força do nosso braço. Enquanto eu medito nas Escrituras, enquanto eu tiro um tempo todos os dias para ler as Escrituras, estudar a palavra de Deus, me relacionar com Deus por meio da oração, louvando ao Senhor, enquanto nós louvamos ao Senhor, o Senhor trabalha em nós. Sabe, amados, é isso que nós precisamos entender. Infelizmente, o cristianismo tem se transformado num ativismo religioso. As pessoas vivem, fazem, ministram, elas vão para encontros, para retiros e fazem tantas coisas, mas não têm um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. E cristianismo não é ativismo religioso, cristianismo é relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Enquanto nós nos retiramos ali todos os dias, tiramos um tempo para escutarmos a Deus, para falarmos com Deus, para estudarmos a palavra, para louvarmos o Senhor. Enquanto fazemos isso, essa graça nos ensina a renunciar às paixões mundanas, a renunciar à impiedade e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. É essa graça que nos ensina, mas essa graça, ela se manifesta por meio do relacionamento. Não é algo que nós fazemos, no domingo eu vou ao culto, vou mais um culto durante a semana, tá ok, beleza, faço 1000 coisas na igreja, sou líder disso, eu participo do ministério tal, eu faço isso. Amados, não funciona assim. Infelizmente, a igreja entrou num ativismo frenético e deixou de lado aquilo que de fato é o cristianismo, que é um relacionamento com o nosso Deus. Enquanto esperamos a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, a graça do Senhor quer nos ensinar a viver nesse mundo aqui. Mas essa graça nos ensina quando nos relacionamos com ela. Quem é a graça de Deus? É o próprio Cristo Jesus. Quando nos relacionamos com o Senhor, somos ensinados por meio do Espírito Santo que habita em nós. Quando meditamos na palavra, a palavra não são apenas letras num livro comum. A palavra de Deus é viva, é poderosa, é eficaz. Às vezes tem escrituras que nós não entendemos, mas ainda que nós não entendamos, essa palavra continua sendo viva, poderosa e eficaz, atuando em nós como uma espada mais afiada. Uma espada de 2 gumes afiadíssima, que penetra o mais íntimo do nosso ser, dividindo, discernindo alma de espírito, nos dando entendimento a respeito das coisas espirituais. Essa é a atuação sobrenatural da palavra. Quando lemos a palavra, estamos nos alimentando, é o verdadeiro alimento que precisamos. Muitos e muitos cristãos se sentem vazios, tristes, abatidos. Amados, por quê? Porque muitas vezes não se desenvolve um relacionamento com Deus. E nós precisamos romper isso. Entramos num ano novo e que seja uma forma nova de enxergarmos a nossa vida com Deus. Amados, eu quero falar aqui com você que talvez tenha assim um entendimento que porque você ainda erra, você ainda falha, Deus está bravo com você. Não está. Cristo Jesus estabeleceu a paz entre nós e Deus. Romanos 5:1, justificados, pois, por meio de Cristo, temos paz com Deus. Você tem paz com Deus por meio de Jesus para se relacionar de forma livre com Ele. Você pode chorar, você pode clamar, você pode orar, você pode ouvir de Deus, você pode ter um relacionamento íntimo e de paz com o Senhor. O Senhor não está bravo com você. Pelo contrário, Ele anseia te ensinar a viver uma vida que glorifique a Deus.
Amados, nós precisamos mergulhar nesse relacionamento com o Senhor mais e mais e mais. Crescer nessa dependência a Cristo Jesus. Não é na nossa força, não é na força do nosso braço. Você que é líder, você que exerce um ministério onde você congrega, não é na força do seu braço. Acredite, confie no Senhor, dedique-se, priorize o seu relacionamento com Deus e deixa Deus te instruir, e deixa Deus te ensinar, e deixa Deus te conduzir. Amados, que eu e você cresçamos nesse entendimento. Cristo Jesus é suficiente para nós e nós precisamos aprender a priorizar o nosso relacionamento com Ele. Os problemas que nós enfrentamos, o Senhor quer nos ensinar, quer nos dar sabedoria para solucionarmos. Mas se não nos relacionamos com Ele, como teremos essa sabedoria? Como teremos o discernimento do Espírito? Precisamos avançar, crescer no relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Temos vivido tempos difíceis em que o inimigo ele estabeleceu um tipo de vida, porque o mundo jaz no maligno. Ele estabeleceu um tipo de vida que as pessoas não têm mais relacionamento entre si. As pessoas não conseguem mais ouvir umas às outras. E aí elas transferem isso para o seu relacionamento com Deus. Só existe um ativismo frenético, pessoas correndo atrás do vento. Amados, nós somos filhos de Deus. Nós não vamos nos amoldar a esse estilo de vida do mundo. Frenético, desenfreado, em que as pessoas não sabem mais se relacionar umas com as outras. Nós vamos viver conforme o reino de Deus, porque nós pertencemos ao reino de Deus. Nós fomos resgatados do império das trevas e fomos transportados para o reino da luz. E nós viveremos como filhos da luz que nós somos, nos relacionando primeiramente com o nosso Pai Celestial, por meio do Espírito Santo que habita em nós, por meio da palavra de Deus que Ele nos deixou, a sua palavra escrita, para que nós possamos conhecê-lo mais e mais. Nós vamos nos relacionar com o Senhor, vamos nos relacionar com os nossos irmãos e vamos crescer em relacionamento. Chega desse ativismo. Por quê? Porque nós aprendemos a viver de maneira que agrade a Deus. Nós somos ensinados quando mergulhamos nesse relacionamento, porque é a graça de Deus salvadora que nos ensina a viver de maneira piedosa, de maneira justa, de maneira sensata. E nós aprendemos enquanto nos relacionamos com o Senhor. Então eu encorajo você, desenvolva esse relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Em nome de Jesus. Quero indicar um e-book que eu escrevi em 2021, chamado Jesus e a Oração. Ali nós podemos ver quantas vezes Jesus, ele foi enfático. Muitas vezes ele disse para os discípulos: vão vocês, eu vou ficar aqui sozinho orando. Se Jesus, quando veio como homem, ele orava assim, ele nos ensinou como nós devemos viver. Você pode baixar esse e-book gratuitamente no nosso site www.ministériovidacwb.com. Você entra na aba e-books e tem lá Jesus e a Oração. Leia, medite naquelas escrituras, em algumas coisas que eu compartilhei com os irmãos a respeito do quanto a oração era importante para Jesus, o quanto ela precisa ser importante para nós. É essa vida de intimidade com o Pai que nós precisamos ter. E Cristo Jesus é o vivo caminho que estabelece essa reconciliação nossa com Deus. Podemos, por meio de Jesus, nos achegar ao Pai com liberdade. Com liberdade, amados. Precisamos desenvolver essa vida de intimidade com o Senhor, porque é nesse relacionamento que nós seremos ensinados a renunciar à impiedade, a renunciar às paixões mundanas e a viver de uma maneira sensata, justa, piedosa, que glorifica ao Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pela Sua exortação. Pai, muito obrigada porque o Senhor sempre nos conduz
para uma vida que glorifique ao Senhor. O Senhor é aquele que nos ensina, é o nosso melhor mestre, o nosso melhor conselheiro. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós entendamos de uma vez por todas que cristianismo é relacionamento contigo, não é simplesmente um ativismo religioso, Pai, mas é relacionamento íntimo e pessoal contigo. Ah, Senhor, que eu e os meus irmãos nos rendamos nesse relacionamento todos os dias da nossa vida, que nós priorizemos esse relacionamento, Pai, orando, meditando na Tua Palavra, estudando a Tua Palavra, pensando na Tua Palavra durante todo o dia, louvando ao Senhor. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos compreendamos que nós pertencemos ao reino de Deus, que a nossa vida é espiritual, não é mais meramente natural, que nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas nós vivemos por fé, e fé é a certeza de coisas que nós não enxergamos. Que eu e os meus irmãos possamos entender isso, Pai, e possamos desenvolver dia após dia esse relacionamento contigo. Que nós possamos nos aquietar para ouvir do Senhor os seus conselhos, os seus ensinamentos. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos possamos desenvolver mais e mais um relacionamento pessoal com o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.